meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o Roberto Marinho. Desde já, eu quero agradecer a tua ajuda, o teu carinho, o teu apoio, por estar participando conosco deste trabalho. Você está no programa Noticast. Eu peço, se inscreva no canal no YouTube, já passamos dos 1000 inscritos e logo o canal já vai estar monetizando, mas a tua ajuda é sempre importante. Siga nós também aí no Instagram. Toda quarta-feira, a partir das 18h30, já estamos no ar com um convidado especial. Nós temos um convidado hoje, olha, bacana pra caramba, e vamos conhecer um pouco da sua história de vida. Deputado, vereador, advogado, cristão, pregador da palavra, olha, uma história incrível e nós vamos conhecer um pouco dele. Estou falando de Elisandro Sabino, hoje nosso deputado estadual, é isto? Deputado estadual. Que honra! Ninguém estamos juntos aí. Ah, e aí, tio, como é que tá? Faz tempo que não veio para o Dourado, né, meu querido? Na verdade, Roberto, primeiro dizer a minha alegria em estar contigo aqui, claro. Todos que estão também nos assistindo e os que vão nos assistir, eu digo de transmissão ao vivo, depois fica, né? Claro. E aí as pessoas, assim, todos que nos assistirem depois, a minha alegria em poder estar aqui. E eu falava agora há pouco ali, Eldorado do Sul, nós temos aqui excelentes amizades de muitos anos. Eu comecei em Eldorado do Sul quando eu tinha lá os meus 17 anos, 18 anos de idade, ainda muito novo nesta cidade. E também aqui eu conheci muitos bons amigos, boas amizades, tá? Em que pudemos solidificar a nossa caminhada aqui nessa cidade. E o tempo foi passando, a minha primeira eleição para deputado, eu já tive um reconhecimento por parte da cidade de Eldorado do Sul e nesta ainda aumentando o número de votos aqui na cidade de Eldorado do Sul. Destinamos para a cidade de Eldorado do Sul uma emenda parlamentar de R$100 mil, dinheiro na conta, viemos aqui, entregamos, eu, a Vivian, estava na ocasião também, pastor Anderson, o prefeito, enfim, a secretária, né? Então, um momento especial. Então a cidade de Eldorado é uma marca para nós, mas obviamente, assim como temos aqui em Eldorado, este carinho, esta gratidão, temos procurado ao longo do tempo desenvolver a nossa amizade, o vínculo com muitas pessoas ao decorrer dessa caminhada. Então vamos lá, meu deputado. Senhor deputado, eu pergunto para o senhor assim, ó. O senhor começou, na verdade, no Evangelho, na palavra, mas desde pequeno, né? Que idade sempre foi? Eu sei que o pastor Eliseu, né? Desde que eu me conheço por gurizinho, ele já era já. Sim. Mas e você? Eu nasci e me criei em um lar cristão. Né? Costumo usar essa expressão. Nasci e me criei em um lar cristão. Sempre, desde criança, vendo meu pai liderar na igreja como pastor, ao mesmo tempo também pregar o Evangelho. Há poucos dias eu conversava com um amigo e ele dizia assim, teu pai era um grande pregador. E eu me lembro de acompanhar o meu pai nos congressos, ele pregando como pregador à época. Então, quando você tem um pai que é um pregador, né, que é uma referência naquela geração, é natural que o filho queira ser igual ao pai, copiar o pai. Né? A filha, a tendência é também ser igual e copiar a mãe. Então, eu olhava na figura do meu pai e eu quero um dia ser igual ao meu pai. Né? Então, isso foi desenvolvendo. Mas algo desenvolveu em mim, ainda muito novo, que foi o sentimento, o desejo de ser advogado. Eu era menino, eu me lembro que eu pegava a pasta do meu pai, eu colocava uma gravata no colarinho, no pescoço, né? E ficava bem desajeitado, né? Sim. Botava o sapato do pai, o sapatão do pai, e eu com o pezinho criança, né? E eu dizia, tô indo por fora, tô indo. Naquela época, eu já tinha aquele sentimento de lidar com papéis e carregar a pastinha. Então, isso é muito vivo na minha memória. Eu me lembro disso. O tempo foi passando e eu fui vendo as dificuldades para que isso acontecesse. Dificuldades financeiras. Hoje existem muitas oportunidades para essa gurizada que está vindo aí, para essa nova geração, né? Mas no nosso caso, vínhamos de uma família que tinha muita dificuldade financeira.
Meu pai, originalmente, na infância, juventude dele, uma família extremamente pobre. Meu pai foi engraxado de sapato no centro de Porto Alegre, o pastor Eliseu sabia. Depois, então, a gente foi desenvolvendo ali com o pai, crescendo e tudo mais. E quando eu fui criando ali a idade, né, chegando à adolescência e tudo mais, eu fui me dando conta de que as condições para eu ser advogado estavam muito distantes, era muito difícil. Mas aí aconteceram alguns fatores interessantes que na sequência eu vou dizer para ti. Claro. Começou a pregar com que idade a palavra? Vamos partir daí, depois a gente vai indo. Isso, perfeito. Comecei a pregar, iniciei a ministrar o Evangelho, a pregar a palavra de Deus com 14 anos de idade. 14 anos de idade. E naquela ocasião, a primeira oportunidade que eu tive foi no Distrito Ipanema, lá na Zona Sul de Porto Alegre, né? Por uma palavra de saudação, depois uma palavra de saudação meio emocionada, assim, o pessoal gostou, tu vai pregar numa congregação. Aí me escalaram para pregar numa congregação. Mas antes dessa escala, eu fui com meu pai no Distrito de Serraria, numa tarde lá que tinha, e meu pai me chamou assim, o Elisandro vai dar uma saudação aqui de novo. E eu passei para dar a saudação. Eu abri a minha Bíblia e eu disse assim aos irmãos, vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo tal, versículo tal. E aí fui folheando, assim, né? Aí eu olhei assim, todo mundo já estava em 1 Tessalonicenses. Aí eu voltei. E todo mundo com a Bíblia aberta me olhando. Aí eu disse, irmãos, vamos ler em Romanos. Porque eu não achei 1 Tessalonicenses. Aí o pai depois, meu pai sempre muito alegre, assim, né, tu conhece, né? Ele disse assim, irmãos, a Bíblia do Elisandro não tem 1 Tessalonicenses. Me deu uma mão. Então foi assim, com experiências de, tu vê, filho de pastor e tudo, mas não tinha a experiência, a vivência, né? Isso foi despertando. Aí ali eu aprendi uma lição. Até esses dias eu estava falando, ministrando para os jovens, eu contei essa experiência. Ali eu aprendi uma lição. Qual a lição? Estar preparado. Então eu nunca mais tive esse tipo de problema. Por quê? Porque a partir dali eu estava preparado. Então eu comecei a pregar e comecei a me destacar. Né? Porque aí as coisas foram acontecendo, começaram a acontecer. Claro que eu fazia muito a minha parte, né? No preparo, na oração, no jejum, ao mesmo tempo no estudo da palavra. Né? Então, até hoje eu prego mensagens que eu esbocei quando eu tinha 17 anos. Tu tem uma história linda, assim, de jovens que tu foi convidado para pregar. O seu pai indicou numa campanha, num congresso, e tu num ginásio aí, tu não sabia, vou, não sei o que. Como é que é essa história aí? Tu resgatou essa lembrança aí que fazia tempo que eu não falava e realmente não. Mas que legal. Foi na cidade de Putinga, olha só. Foi um dos primeiros congressos, na verdade foi o primeiro congresso que eu fui pregar, eu tinha 15 anos de idade. E em Putinga aconteceu assim, convidaram o pai para ir pregar, o pai não pôde, ele tinha agenda, e aí ele, naquela ocasião, ele disse, mas eu tenho um jovem aqui que está se destacando e tal, é o meu filho. Ele, não, mas então manda seu filho e tal, só que o pai não falou a minha idade. E o pessoal imaginou que pudesse ser um rapaz talvez de 20 anos, enfim, 18. Aí eu fui. Aí quando o pai me disse, eu disse assim, mas pai, eu estou recém começando. Não, mas vai, a igreja é pequena, tranquilo, tu não vai ter problema. Eu conheço Putinga, tem 8 jovens, mais ou menos, 9 jovens lá na igreja, então vai ser bem tranquilo, tem que começar nessas igrejas, tá bem. Então tá, aí no começo eu fui. Quando eu cheguei, no dia que eu cheguei na cidade de Putinga, o líder da juventude me pegou no ônibus, assim, que eu desci, nunca esqueci, não tinha rodoviária, desci, e aí entrei no carro dele e tal, disse, eu vou te levar no local do evento. Local do evento, mas não é na igreja? Daí ele disse, não, é no ginásio principal da cidade. Eu disse, meu Deus do céu, me diz, aquele frio na espinha, eu disse, barbaridade. Aí no ginásio principal, fiquei firme, fomos até o local, me lembro assim como se fosse hoje, chegando então, vamos lá, nós estamos falando, né, de 30 anos atrás. 30 anos atrás? Exatamente, 30 anos atrás.
Aí chego, está lá na faixa preletor jovem Elisandro Sabino. Jovem, eu não era presbítero, né? Era um jovem Elisandro Sabino. Aí eu desci, olhei, eu estava preparando a plataforma, colocando cadeiras no ginásio, e aí ele disse assim: tá vindo ônibus do lugar tal, ônibus do lugar tal, da cidade tal. Quanto mais ele falava, mais eu me desesperava. E fui, e aí eu disse: não, me leva para o local que eu vou ficar e tal. Aí me levou para a casa que eu fiquei, e era uma casa de 2 andares, era a casa de um prefeito lá da cidade. Aí eu fui, e quando eu cheguei, pedi para... tinha um café pronto, e eu até estava com fome, mas eu disse: eu posso ir para o quarto preparar? Não. Aí fui para o quarto, e aí eu tive uma experiência, foi a minha primeira experiência assim, com Deus, né? Eu entrei no quarto, larguei as minhas coisas, e eu dobrei o joelho para orar, mas a minha condição de dependência e necessidade era tão grande naquele momento, que ao invés de ficar de joelho, eu me deitei no chão. Eu me deitei, botei meu rosto no chão, né, e comecei a clamar a Deus: Deus, não me deixa sem envergonhado. Né? É uma experiência primeira, e aquilo me impactou muito. E aí eu senti assim, uma experiência maravilhosa. Aquele quarto foi tomado pela glória de Deus. Me renovei, senti uma presença maravilhosa de Deus, e uma convicção. Eu me levantei daquele estado que eu estava ali, prostrado, cansado, e ao mesmo tempo também de humilhação na presença do Senhor. Eu me levantei um gigante, acreditando que o Senhor estava comigo e que ia ser milagre naquela noite. E fui, né? E aí, naquela primeira noite, Jesus batizou 14 jovens com o Espírito Santo. Aquele ginásio lotado, né? E uma experiência que foi a mais marcante. No final da minha mensagem, eu estava pregando, no final da mensagem, uma senhora desce pelo meio do corredor assim do ginásio, e eu olho ela vindo, e ela vem vindo assim chorando, e ela leva a mão assim ao colar, um crucifixo assim com colar, e ela arranca aquele colar, ela arranca, e eu quero esse Jesus, e se joga de joelhos na frente da plataforma. E aí tu imagina, o ginásio veio abaixo, né? Foi uma coisa extraordinária. E aí eu aproveitei aquele momento, né? E eu disse: Deus está fazendo milagre, vou ficar em pé e tal. E aí foi aquele mover, aquela glória de Deus naquele ginásio. E o que aconteceu foi exatamente isso. As pessoas passaram à frente, né? E foram os jovens. E aí daqui a pouco um líder me diz: Jesus está batizando com o Espírito Santo. E aí a gente foi conduzindo aquele processo, ministrando, e foram 14 na primeira noite. Então, essa marca que tu resgatou e lembrou aqui, foi a marca do início do meu ministério. É bom que fica registrado, entendeu? E eu daqui a uns 10 anos eu vou olhar: olha aqui, essa história que tá aqui. Verdade. Eu tava lá nesse dia e eu era gurizinho. Tava lá onde? Vai saber agora. Tu era exemplo pra nós. Acho que era em Putinho. Do tempo dos jovens. Tá. Como é que tu se sentiu no Distrito Bananeiras, pegando um culto de Santa Ceia lotado? O pastor Sebastião lhe deu a oportunidade, porque só o pastor pregava em culto de Santa Ceia, na igreja lotada. É verdade. Do jovenzinho. E eu vou te contar uma coisa que tu não sabe. Uma coisa que tu não sabe. Ontem eu estava pregando nas Bananeiras. Ontem. Então, e falava lá, ontem, tu vê, tu que estava lá nessa época, falava lá quando eu tinha 11 anos de idade, numa reunião geral de obreiros do Distrito Bananeiras, o pastor Sebastião me apontou no meio da congregação. E aí ele disse assim: vou pedir para o Elisandro passar aqui na frente e dobrar os joelhos, porque hoje o Senhor está separando ele para o ministério. Eu tinha 11 anos de idade, eu conheci o pastor Sebastião, é um homem de Deus. E eu passei, dobrei meus joelhos e tal, e ali eles oraram, o ministério orou por mim, né? E ali eu recebi a oração. E aquela vez, quando eu ministrei no Buticê, que ele me chamou, meu Deus, que honra, né? E foi uma glória de Deus. Na verdade, quando eu digo isso é porque nós jovens, eu, Júnior, o Álvaro, a gente, depois do curso, estava sempre na tua volta conversando ali. Sim. E a gente olhava e já se inspirava, porque naquela época os jovens que já pregavam, a gente já, entendeu, procurava pegar o mesmo ritmo, o mesmo embalo, né? Mas que maravilha.
Mas e aí? Conheceu o João Chaves lá naquela época? Sim, claro. Sim, os nossos líderes eram o Ribeiro e o Arthur. Ribeiro e o Arthur, Walter. É isso aí. Esse aqui é filho do João Chaves. Esse é o Josué. É naquela época também, viu? Não lembro, né? Faz muitos anos, era gurizinho, né? E outra coisa, tudo com cabelo, magrinho. Nem lembro, né? Não usava óculos. Não. Vamos lá. E aí, para chegar até advogado, foi uma árdua caminhada? É advogado de que área? Eu comecei na advocacia criminal. Nos 8 primeiros anos na advocacia criminal. Pegava outras ações, tudo, mas eu foquei muito nessa área porque era uma área que eu era encantado, movido. Sempre gostei da advocacia criminal, tive um mentor, o Dr. Lúcio Santoro de Constantino, que é um professor criminalista, foi meu professor, meu paraninfo, eu fui orador da turma na ocasião. Para mim foi uma grande conquista chegar. Eu não tinha muitas dificuldades. Inclusive, está conosco aqui a Vivian, o Rodrigo, o pai dela, e ele foi um grande parceiro da minha caminhada de conquista para chegar à colação degrau. Porque eram muitas dificuldades financeiras que a gente passava. A época, pai pastor, enfim, nós não tínhamos, eram parcos os recursos, né? Mas consegui um financiamento e etc. Fui indo e consegui concluir a faculdade. Então foi uma grande vitória. E quando eu comecei a advogar, eu tive algo que me ajudou muito, que foi a credibilidade por parte das pessoas. Eu costumo dizer assim que alguns colegas me falavam isso, poder de captação de cliente. O advogado ele tem que ter poder de convencimento, poder de captação de cliente. Então, por exemplo, eu ia numa igreja, ministrava, um exemplo, e aí eu dizia, olha, eu estou à disposição, quem precisar entrar com alguma ação, na outra semana no escritório, o pessoal aparecia lá, 1, 2, e outra coisa, o advogado, o profissional de modo geral, ele tem que se apresentar. Então, o cara abasteceu o meu carro, eu dava meu cartãozinho. Eu sou advogado, precisou, lembra de mim. Advogado bom. Tu tem que passar, a pessoa tem que... Eu ia no médico, então, invariavelmente, essas pessoas me procuravam. Muitos deram, não todos, mas muitos procuravam. E eu sempre tive muito poder de captação de cliente. Então, o meu início da minha atividade profissional me proporcionou a abertura de muitas portas, e me consolidou para depois, então, mais adiante, concorrer a conselheiro tutelar e, na sequência, vereador e deputado. Conselheiro tutelar. Quantos anos de conselheiro tutelar? Foram 6 anos, né? 6 anos de conselheiro tutelar. 6 anos de conselheiro tutelar. Eu concorri ao conselho tutelar em 2001, quando eu concorro ao Conselho Tutelar em 2001, fui o mais votado da cidade de Porto Alegre. Rapaz, Porto Alegre é grande. E eu era bem jovem, 2001 são 23 anos atrás. Então, naquela ocasião, quando eu concorro ao Conselho Tutelar, sou surpreendido com a votação e ter sido o conselheiro tutelar mais votado de Porto Alegre. Isso foi um peso, foi uma responsabilidade. 2004 eu vou para uma eleição, para reeleição de conselheiro tutelar, e aí sim, uma reeleição completamente conturbada para mim, porque a primeira eleição que eu concorri, eu não era a foca, eu não era o alvo, a pessoa até nem avaliava, não dava bola, segurino não vai ganhar, mas na minha reeleição eu virei foco, virei alvo, enfrentei um desafio muito grande. Foi bem desafiadora a minha reeleição. E até algumas pessoas diziam, agora o Elisão não se elege, porque está sendo bombardeado. E eu fiz mais votos que em 2001. Aumentei a votação, e tal. Então aquela eleição para mim foi muito pontual, sob o ponto de vista de que eu passei a dizer, sou que nem massa de pão, quanto mais bate em mim, mais eu cresço. Entendeu? Mais o nome ganha força. Porque o que acontece? Tu que me conhece, as pessoas que nos conhecem e nos acompanham, tem vários tipos de pessoas, mas nós não somos uma pessoa, nós não somos do mal.
nós não temos coração maldoso, não somos pessoas assim que fazem mal. A gente é do bem. E as pessoas nos conhecem, elas sabem que o nosso coração é bom. Né? Pode ter verdinho, alguma coisa, mas pessoa do bem. Né? E aí o que acontece? Se o pessoal começar a vir e falar, Roberto Marinho, Roberto Marinho, falar mal de ti e eu te conheço, o que eu vou fazer? Eu vou tomar as duas. Eu vou dizer, não, só um pouquinho. Roberto, eu conheço. Eu conheço, não é de hoje. Não. E aí reverte. E essa situação ela reverte. Porque às vezes a pessoa fala mal de ti para que o outro não vote em ti, e reverte, é exatamente o contrário. Agora eu vou votar e vou conseguir voto com ele. E foi o que aconteceu. Né? E aí eu exerci 2 mandatos de conselheiro tutelar, 6 anos. Em 2007 eu fui coordenador geral do Conselho Tutelar, fui corregedor do Conselho Tutelar e promovi, junto com o meu colegiado e com os colegas conselheiros tutelares, um aumento de 8 conselhos tutelares para 10 conselhos tutelares na cidade de Porto Alegre. Nós conseguimos aprovar, o Executivo mandou, aprovamos na Câmara de Vereadores e passou de 40 conselheiros tutelares para 50 conselheiros tutelares na minha gestão de coordenador na cidade de Porto Alegre. Veja que só teve uma alteração até hoje em Porto Alegre e foi justamente na minha gestão, quando eu era coordenador da cidade de Porto Alegre. Bem, eu saio em 2007 do Conselho Tutelar, termino meu mandato em dezembro, e aí, então, 2008, eu começo integralmente na advocacia, porque eu já vinha advogando, mas 2008, então, eu começo integralmente na advocacia. Tá? 2008 é a eleição de prefeito e vereador, tá? E eu fui convidado para concorrer a vereador. E aí, depois de muita análise, depois de muito pensar e diálogo, eu cheguei à conclusão que eu não deveria concorrer, porque eu não estava muito preparado naquele momento, especialmente financeiramente falando. Precisava me preparar melhor. E aí, então, eu espero 4 anos trabalhando, assessorando juridicamente, aqui, ali e tal, e advogando, e em 2012 eu concorro a primeira vez a vereador. Qual foi a parte mais difícil que tu teve que engolir a seco de conselheiro tutelar que tu teve que enfrentar, assim, que tu era novo, né? Tipo, imagina, Falei sobre isso ontem ainda no nosso grande expediente, nós vamos comentando no carro agora. A parte mais difícil, por incrível que pareça, eu acredito que realmente foi a mais difícil pela minha pouca vivência como conselheiro tutelar. Foi aos 9 dias de conselheiro tutelar. Quando eu recebi uma ligação, né, uma senhora que fazia uma denúncia naquele momento, né, isso, troca, cavalheirismo, e aí eu recebo, né, a ligação e eu digo, eu pensei, uma senhora fazendo uma possível denúncia e tal, de abuso, né, de estupro. Eu disse, mas eu fiquei meio confuso, porque eu não estava preparado para aquela situação. Aí liguei para o DECA, a Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, e me atendeu na ocasião a delegada Eliette. Tá? E aí eu disse, olha, eu recebi uma ligação assim de uma senhora falando que uma criança sendo estuprada e tal, e ela disse, qual é o endereço? Estou indo para lá. E desligou o telefone, e meu Deus do céu, fiquei preocupado, será que eu fiz certo? E fui para o local também, foi tudo muito rápido. E quando nós chegamos no local, os vizinhos apontaram e nós entramos, e aí um carro paisana da Civil, e já desceram com arma e tal, e eu disse, o que eu fiz? E aí entraram na casa, entraram pelos fundos da casa, e quando eu vejo saindo um cara algemado, um cara só com uma bermuda assim,